Qualidade de segurado, como recuperá-la? Nós já estudamos sobre a qualidade de segurado, né? Por quanto tempo o segurado mantém a sua qualidade. Mas uma vez que ele perca essa qualidade, o que fazer para que ele recupere? Quais são as circunstâncias, que atitude ele deverá tomar? Vamos lá. Primeiro, vamos entender os direitos preservados durante o período de graça. Durante o período de graça, que é esse período da manutenção da qualidade, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, com exceção do auxílio salário-família, porque quando o empregado sai, ele que tem direito a salário-família por filho menor de 14 anos, ele deixa de receber o salário-família. Cessa automaticamente pelo desemprego. Então o período de graça ele não é contado para fins de carência. O período de graça, ou seja, aquele período não é contado para fins de carência, para fins de tempo de contribuição, porque é o período em que o sujeito não está contribuindo, mas ele está protegido naquele período. Ele tem direitos durante aquele período. E também não é contado para tempo de contribuição. Em regra, existe uma situação que nós vamos ver agora, que esse período ele pode ser contado como tempo de contribuição. Veja aqui, observação. O período de graça contará como tempo de contribuição nos seguintes casos: no período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Agora, desde que, entre períodos de atividade, isso eu já expliquei em outra aula. O sujeito ele trabalhou até aqui e ficou um tempo, vamos dizer até aqui, ou recebendo auxílio-doença ou aposentado por invalidez. Se depois desse tempo, esse período aqui, que ele esteve de auxílio-doença ou aposentado por invalidez, ele voltar a trabalhar, então esse tempo aqui que ele ficou recebendo auxílio-doença ou aposentado por invalidez vai contar como tempo de contribuição. Mas se ele não voltar a trabalhar, não conta. Diz aqui, tem que ser entre períodos de atividade. Só conta como tempo de contribuição se for entre períodos de atividade. O segundo ponto aqui é período em que o segurado esteve recebendo o benefício por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado ou não. O período em que o segurado esteve recebendo o benefício por incapacidade por acidente de trabalho. Aquele período que ele ficou, ou seja, ele recebeu um auxílio-doença, mas não foi um auxílio-doença como nós chamamos previdenciário. Ele ficou recebendo um auxílio-doença acidentário. Então o auxílio-doença acidentário conta. Já o auxílio-doença previdenciário, que é aquele doença comum, incapacidade comum, esse só conta se for entre períodos de atividade. Ok? Entendido? E o período que a segurada esteve recebendo salário maternidade. Esse conta porque incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Esses são os 3 casos que a lei prevê que no período de graça o tempo de carência, o tempo de contribuição é contado, conta-se para tempo de contribuição. A perda da qualidade, como é que ela se dá? Ela se dá, a perda da qualidade extingue a relação jurídica entre o segurado e a Previdência, quando ele perde o direito. Então, após transcorrido todo o prazo, e nós já vimos isso, aqui ele tinha direito para manter a qualidade, essa condição de segurado, mesmo sem efetuar recolhimentos, haverá a chamada perda da qualidade. Nós já estudamos sobre isso, não é o nosso objetivo aqui. Nesse caso, o segurado ele deixa de estar coberto pelo seguro social, o INSS é um seguro, e não terá mais direito a benefícios previdenciários.
caso ocorra o fato gerador do benefício a partir da data em que ele perdeu a qualidade. Se ele perdeu a qualidade e ocorreu o fato gerador, o que seja uma doença, o parto, a prisão, morte. No caso da prisão e morte, são os dependentes que não vão ter direito porque o segurado perdeu a qualidade. Ou seja, o segurado perde a proteção quando ele perde a qualidade de segurado. Os efeitos da perda da qualidade. A perda da qualidade importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. No entanto, a perda da qualidade não prejudica o direito à aposentadoria se o segurado tiver preenchido todos os requisitos. Se depois de ter perdido a qualidade ele já tiver os requisitos, vou dar um exemplo agora de acordo com a IN, né? De acordo com a IN 103. Imagine que o trabalhador ele exerceu a atividade por 22 anos e deixou de trabalhar. Mas quando ele deixou de trabalhar, ele só tinha 57 anos, então ele não tinha idade para a aposentadoria. Mas ele trabalhou 22 anos. Qual é a carência mínima, tempo mínimo? Ele tem que ter 20, mas ele não tem idade. Quando ele atingir a idade de 65 anos, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, porque aí ele vai ter preenchido os requisitos. Os 20 anos ele já tinha, porque ele trabalhou 22, faltava só a idade. Então, uma vez que ele atinge a idade, ele preencheu os requisitos, apesar de ter perdido a qualidade de segurado. Então ele terá direito à aposentadoria quando completar a idade. Além disso, diz aqui, ademais, não será concedida pensão por morte aos dependentes. Isso eu falei agora há pouco. Nem pensão por morte, e no caso de reclusão também não será concedida auxílio reclusão aos dependentes se houver essa perda da qualidade e não houver o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria. Aqui é um caso interessante. Se o sujeito tem os requisitos no caso da morte, no dia da morte dele, ele já tinha 20 anos e a idade, então ele tinha os requisitos. Mesmo ele tendo perdido a qualidade, uma vez que ele preencheu os requisitos, imagina que o sujeito ele trabalhou os 22 anos, vou pegar o mesmo exemplo, 22 anos, completou os 65, então ele tem direito à aposentadoria, preencheu os requisitos, ok? Mas no dia seguinte ele falece, antes de se aposentar. Mas como ele havia preenchido os requisitos, os dependentes terão direito, né, à pensão. É por isso que diz aqui, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria. Agora, como recuperar a qualidade de segurado do INSS uma vez perdida? Muito simples, e o objetivo da nossa aula muito curta, é essa aqui. Para a aposentadoria por invalidez, uma vez que o sujeito perdeu a qualidade, ele só precisa contribuir ou pagar 6 contribuições, metade de 12. A mesma regra vale para o auxílio-doença. Por quê? A aposentadoria por invalidez é decorrente do auxílio-doença. Como o auxílio-doença, em regra, exige 12 contribuições, melhor dizendo, se ele perde a qualidade, ele tem que pagar metade. Pagou metade, não pode pagar tudo de uma vez. Vou logo adiantando, você pode perguntar isso. Pode pagar tudo de uma vez? Não. Tem que pagar as 6 mês a mês. Entendeu? Mês a mês. No caso do salário maternidade, a exigência é de 10 contribuições. Para recuperar a qualidade, deverá se pagar 50%, a metade. Isso depois da emenda constitucional 103. Antes da emenda, pagava-se apenas 3 contribuições. 3. Ok? Mas depois da emenda, a exigência aumentou. Agora tem que se pagar 5, depois da perda da qualidade. Para o auxílio reclusão, como é necessário 24 meses após a emenda,
para ter direito ao auxílio reclusão, a exigência do pagamento da metade, 12 contribuições, isso de acordo com as alterações dadas pela Lei 13.846 de 2019. Grave isso aí, é isso aí que é exigido para a recuperação da qualidade desses segurados, ou para requerer esses benefícios, melhor dizendo, para requerer esses benefícios. Vamos responder umas questões para encerrarmos nossa aula curtíssima. Manterá a condição de segurado pelo máximo de até 18 meses após o livramento o segurado detido ou recluso. A questão está errada, porque o segurado detido ou recluso aqui, lembro que ele é segurado. Não basta estar preso para ter direito a isso, tem que ser segurado antes do regime geral de previdência social. Não é de 18 meses, mas vocês já aprenderam, é de 12. 12 é o período de qualidade para o segurado retido ou recluso. Manterá a condição de segurado independentemente de contribuições àquele que estiver em gozo de benefício. A questão está correta. Se o sujeito está recebendo benefício, a qualidade dele está mantida. Enquanto ele estiver recebendo benefício, ele está com a sua qualidade mantida. A partir do momento que ele deixa de receber o benefício, ele tem 12 meses a mais de manutenção da qualidade. E por fim diz, manterá a condição de segurado pelo máximo de até 6 meses após o licenciamento o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. A questão está errada porque não é de 6 meses, é de 3 meses para a manutenção da qualidade. É isso aí, força!